A noite na Arábia e o dia também é sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem. Eu tenho certeza que você conhece o Jafar, o sombrio e cruel vilão do clássico filme da Disney, Aladdin. Certamente ele é um dos melhores vilões que a Disney já nos apresentou. Eu sou o Imaginago e eu já te contei a origem do Dr. Facilier, do Capitão Gancho, da Malévola, e hoje é dia de explodir a cabeça com a origem do Jafar. Como que um psicopata desse nível conseguiu chegar ao cargo de conselheiro real? Você sabia que ele tem uma irmã gêmea? Pois é, isso não é uma teoria, isso é verdade mesmo. Antes de começar, é claro, você precisa se inscrever aqui no canal e deixar o seu sininho ativado para poder receber as próximas notificações dos vídeos. Aqui a gente fala sobre animação toda segunda e quinta ao meio-dia. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Feito isso, vamos finalmente à origem do Jafar. Gente, o Jafar é uma figura meio esquisita, né? Ele é um clássico mentiroso. Uma pessoa que esconde a sua verdadeira personalidade atrás de um manto educado, fino, com postura. O único ser que conhece verdadeiramente a psicopatia dele é o seu fiel escudeiro, Iago. Quer dizer, fiel até certo ponto, né? Enfim, eu vou me basear aqui em diversas fontes oficiais da Disney. Uma dessas fontes oficiais é uma cena deletada do filme Aladdin. Na verdade, são ideias dos criadores que iriam estar na versão oficial final da Disney, mas que no final das contas, ali na montagem final, os diretores preferiram deixar de lado. Só que essas ideias podem nos ajudar a teorizar qual é a origem desse personagem. Por isso, baseado nessas cenas deletadas aí oficiais, nós sabemos que o Jafar, assim como o Aladdin, também era muito pobre. Claro que, como eu falei, isso faz parte dos conceitos iniciais do personagem do Jafar, ideias deletadas. Mas como não diz absolutamente nada sobre o passado desse personagem no filme oficial do Aladdin, a gente pode acreditar que, sim, essas cenas deletadas, na verdade, é o passado deletado do Jafar. Bom, Jafar, teoricamente, perdeu os seus pais para a violência que é Ágraba, mas ele conseguiu sobreviver junto com a sua irmã gêmea, a Nazira. De alguma forma, que eu não vou saber dizer qual é aqui, ela teve acesso a algum livro muito poderoso de feitiçaria, e para continuar sobrevivendo em Ágraba, ela tentou aprender o máximo possível. Eu sei disso porque, oficialmente, nós conhecemos a Nazira em um jogo de PlayStation 1. Pois é, gente, quem já jogou o jogo chamado Aladdin, A Vingança de Nazira, sabe muito bem quem é ela. Depois eu falo mais especificamente dela, mas o que importa agora é que ela é uma feiticeira de verdade. O detalhe que eu quero que vocês peguem aqui é que ela simplesmente aprendeu todas as magias e os feitiços que ela sabe lendo e praticando. Ela não precisou de ajuda de gênio nenhum. Diferente do Jafar, que para ficar poderoso precisou de um gênio da lâmpada. Baseado nisso e no estilo de vida do Jafar, nós podemos acreditar que ele tinha uma extrema inveja da sua irmã. Uma inveja da forma como ela conseguia utilizar os poderes da feitiçaria que ele não conseguia. Ela realmente era poderosa, uma das mais habilidosas do mundo e do universo da Disney, na verdade. Nazira consegue realizar ressurreições através de artefatos mágicos, invocar zumbis e esqueletos, mover os outros à vontade dela, mudar a sua aparência, dar vida a objetos, criar portais para qualquer lugar que ela quiser e paralisar inimigos. Já o Jafar, bom, ele não sabia fazer absolutamente nada, mas ele também era inteligente. Por mais que ele não fosse habilidoso o suficiente para poder realizar as magias que a sua irmã aprendeu a realizar, ele era inteligente o suficiente para poder encontrar objetos e coisas místicas que o deixasse poderoso. Isso acabou virando uma ambição na vida do Jafar, visto que a irmã dele simplesmente queria ficar cada vez mais poderosa e abandonou o Jafar para poder conseguir isso. Ou seja, se no começo ela estava aprendendo feitiçaria para proteger o próprio irmão e a si mesmo, no final ela acabou pensando apenas em si e o egoísmo dela cresceu em níveis em que ela ficou cega e esqueceu o próprio irmão. Pelo jogo a gente já percebe que ela é extremamente arrogante e não tem muita empatia pelos outros. Então eu acho que isso explica o porquê que ela não tá em Aladdin, para começar, e porquê que o Jafar é tão obcecado pelo poder assim. Sério, era fora do comum, era só isso que ele queria. Poder. Você lembra? Os 3 desejos dele pro gênio da lâmpada foram: 1. Ser o sultão de Ágraba para assim governar o reino inteiro. 2. Ser o mais poderoso feiticeiro do mundo. E 3. Ser o mais poderoso gênio da lâmpada. Nos 3 desejos tem algo em comum: o poder. O Jafar nasceu sem nada, na pobreza, e ainda tinha uma irmã gêmea que lhe causava inveja por aprender a ter tudo que ele nunca poderia ter. Então, baseado nisso, o Jafar durante toda a sua vida só teve apenas um foco: ser o mais poderoso de todos.
sua irmã também está inclusa nisso. Por isso que no final do filme o Jafar não hesitou de forma alguma quando encontrou a possibilidade ali falada pelo Aladdin de se tornar o gênio mais poderoso do mundo. Óbvio que naquele momento ele esqueceu que, ironicamente, todo gênio poderoso da lâmpada é escravo do portador da lâmpada. Por mais que ele fosse um cara muito inteligente, ele perdeu para a malandragem do Aladdin, que soube utilizar o momento de euforia dele por ter conseguido conquistar finalmente o que ele queria, o poder. Enfim, não se sabe exatamente como que o Jafar foi se tornar o conselheiro do sultão, então a gente vai ter que teorizar isso aí. O que eu imagino é que quando ele era pequeno, ele se tornou uma espécie de amigo das ruas do sultão. Pois é, o pai da Jasmine já foi uma criança também, não sei se você estava sabendo disso aí. E quando ele fugia do palácio para as ruas, assim como a Jasmine futuramente também iria fazer, eu acredito que ele tenha conhecido o Jafar. E logo ali, o Jafar já se aproveitou da inocência do futuro sultão para se tornar o amigo dele. Afinal, ser amigo de um príncipe que futuramente se tornaria um sultão, com certeza lhe traria algumas vantagens. E trouxe, na verdade, porque com as suas pesquisas ali secretas, o Jafar conseguiu encontrar o famoso cajado de cobra. O cajado de cobra é um artefato que possui diversos feitiços: hipnose, transformação e conjuração de diversos tipos de magia diferentes. Só que a falta de habilidade do Jafar fazia com que ele conseguisse apenas a parte da hipnose. Ele realmente não era bom com magia, gente. Só que essa habilidade de hipnose do cajado que o Jafar conseguiu controlar foi o suficiente para que ele hipnotizasse o sultão adulto e o coagisse a colocá-lo como conselheiro oficial do sultão. Isso era o suficiente para o Jafar ter acesso ao laboratório secreto que ele descobriu dentro do palácio, provavelmente de algum feiticeiro que já morava ali antes e já até morreu. Com isso, ele teve acesso a todos os livros místicos que estavam lá dentro. Enfim, o Jafar não pode fazer com que o sultão o transforme em um sultão simplesmente com a manipulação, até porque isso é contra a lei. É uma monarquia, tem que ser filho de sultão para se tornar um sultão. Ou seja, o Jafar teria que literalmente alterar a realidade para poder virar um sultão poderoso, sendo assim realizando o seu sonho. E foi o que ele fez. Ele descobriu com as suas pesquisas que se ele encontrasse a famigerada lâmpada mágica, dentro dela teria um escravo extremamente poderoso, conhecido como o gênio da lâmpada. Ele sim poderia realizar não só um, mas 3 desejos mágicos que poderiam alterar toda a realidade em um piscar de olhos. Então, nesse momento, o Jafar, já dentro do palácio, resolveu dedicar a sua vida a encontrar essa tal de lâmpada mágica. A falta de habilidade do Jafar seria suprida pela magia do gênio da lâmpada e ele finalmente conseguiria superar a sua irmã, se tornando assim o homem mais poderoso do mundo. E aí é que tá, o Jafar era meio das ruas e meio do palácio, sabe? Então ele tava sabendo de tudo que acontecia tanto dentro quanto fora, lá em Ágraba. E surgiu nas ruas um cara chamado Cassim, que futuramente seria o pai do Aladdin. Segundo o filme Aladdin e os 40 Ladrões, o pai do Aladdin deixou a sua família para se tornar o rei dos ladrões. A ideia dele, na verdade, era ficar rico o suficiente para poder depois voltar e buscar sua família. Ele se tornou o rei dos ladrões, mas quando ele voltou uma noite para Ágraba, a sua família não estava mais lá. Na verdade, a mãe do Aladdin morreu de forma desconhecida, talvez doença, e o Aladdin fugiu de casa para poder viver nas ruas, porque afinal agora ele estava sozinho. Aladdin perdoa ele no filme Os 40 Ladrões, porém não sabemos muito sobre o passado do pai do Aladdin. E eu acredito que ele está diretamente ligado ao Jafar. Jafar, como era ao mesmo tempo conselheiro do sultão e chefe da guarda real, sabia que estava surgindo um grupo de ladrões em Ágraba. Na época, o Cassim estava começando a ganhar o respeito dos 40 ladrões, que futuramente o tornariam o seu rei. O pai do Aladdin sempre foi muito pobre, e essa pobreza acabou acarretando nele uma ganância muito grande, diferente do Aladdin, que mesmo quando pobre, não tinha essa ganância toda que seu pai tinha. O pai do Aladdin queria, acima de tudo, ficar rico, acima até mesmo da sua família. O Aladdin já era nascido, ainda era uma criança, e eu acredito que em algum momento Cassim e Jafar se chocaram, e não só isso, viraram parceiros. Por um pequeno tempo, mas viraram. Veja bem, o pai do Aladdin tem uma índole bem duvidosa. Tanto que ele usa o Aladdin, o seu próprio filho, no filme Aladdin e os 40 Ladrões, várias vezes só para conseguir o seu tesouro supremo, que é a mão de Midas. Um artefato que faz qualquer coisa que toca se transformar em ouro. O problema é que a mão de Midas está localizada em uma ilha que nunca fica no mesmo lugar 2 vezes. Jafar estava interessado na lâmpada mágica que lhe daria todo o poder que ele quisesse. E o Cassim estava extremamente
extremamente interessado na mão de Midas, que o deixaria rico em questão de segundos também. Com certeza eu imagino que juntos eles poderiam trabalhar melhor. Caso encontrassem primeiro a lâmpada mágica, o Jafar poderia pedir para o gênio da lâmpada a mão de Midas para o Cassim, que ajudou ele a achar a lâmpada. O que eu realmente não acho que iria acontecer, porque nenhum dos dois são nada honestos, mas o trato pode ter sido esse. Da mesma forma que se eles por um acaso achassem a mão de Midas primeiro, talvez o poder que o dinheiro pode acarretar, com certeza pode ser interessante pro Jafar também. Claro que em algum momento eles brigaram, um tentou enganar o outro, mas o que é fato é que o Cassim já deu muito trabalho pro Jafar, sendo ele o chefe da guarda real, como eu falei. Eu penso inclusive que aquele cara que morre lá no começo do filme, o ladrão que consegue o artefato lá pro Jafar, é um dos membros antigos dos 40 ladrões. Não pode ser um ladrão comum para roubar um item, um artefato mágico tão poderoso que foi aquele que abriu as portas da Caverna dos Tesouros. Ah, e eu esqueci de explicar sobre o Iago, o fiel escudeiro do Jafar. Iago é um papagaio que é tipo um Minion, um ser que precisa ser subordinado por um vilão. Ele tem muita experiência e já passou pelo ombro de muitos vilões que a gente nem conhece. Todos eles, por algum motivo, acabaram se ferrando no final da história, e aí ele sim conheceu o Jafar em uma situação completamente aleatória. Pela experiência e ambição que o papagaio tem, o Jafar o aceitou como seu mascote e fiel ajudante. Fiel. Enfim, o que importa é que, como nós sabemos, o Jafar consegue finalmente a lâmpada mágica, mas no final dá tudo errado pra ele. Ele realmente se torna o ser mais poderoso do universo, mas é subjugado pelas leis da lâmpada mágica. E olha, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui apenas assistiram ao filme Aladdin e não sabem que fim levou o Jafar. Então eu acho interessante vocês saberem o que aconteceu depois do filme, até porque ele voltou algumas vezes. Depois que o gênio joga a lâmpada do Jafar pra longe, ele retorna no filme Aladdin, o retorno de Jafar. Ele causa grandes problemas, até mesmo por ser mais poderoso que o próprio gênio da lâmpada. Mas no fim, o Iago, que antes era o seu fiel escudeiro, resolve trocar de lado e trair o Jafar. Ele faz com que a lâmpada dele caia na lava, assim destruindo a lâmpada e matando de uma vez por todas o Jafar. Isso era o que eles pensavam. O Jafar realmente morreu nesse momento. Só que vários tempos depois, o Hades, lá do filme Hércules, lembra? Ressuscita o Jafar. Isso aconteceu lá na série animada do Hércules, no episódio Hércules e Uma Noite na Arábia, onde tem um crossover da clássica série animada do Hércules com a clássica série animada do Aladdin. Hades, que é o arqui-inimigo do Hércules e o deus da morte, traz de volta com extrema facilidade o Jafar. O Hades ainda dá novos poderes ao cajado de cobra do Jafar. Porém, se o Jafar se separasse do cajado, ele morreria para sempre. Aí ele não voltou na sua forma de gênio, ele voltou apenas como o Jafar humano. Obviamente, o Jafar é derrotado no final pelo Hércules e pelo Aladdin e volta para o mundo dos mortos para sempre. Era o que eles pensavam. Finalmente chegamos ao jogo do PlayStation 1 de Aladdin, que também conta uma história que eu tô falando aqui em ordem cronológica, não de lançamento de jogo, de filme, nem nada. É na ordem que aconteceu a história em si. Nesse jogo, como eu falei, nós temos a Nazira, a irmã do Jafar, que o ressuscita. Tudo bem, ela não gostava muito do Jafar, ela o abandonou para ficar mais poderosa, mas existe uma questão de honra aí. Ela era uma feiticeira muito poderosa, uma das mais poderosas do mundo, e um carinha aleatório matou o seu irmão 2 vezes. Ela tinha que vingar o seu irmão de alguma forma, era uma arrogância que ela mesma tinha. Então, utilizando um artefato mágico, Nazira trouxe o seu irmão Jafar de volta outra vez. E diferente de quando Hades o trouxe de volta, Jafar dessa vez estava extremamente cauteloso. Já tinha sido derrotado 3 vezes, né? Podia ter pedido música no Fantástico. Jafar diz para sua irmã para ela tomar cuidado, porque o Aladdin não é brincadeira, ele realmente ganha sempre. E ela, obviamente, com a sua arrogância, não ligou muito para isso e acabou culminando na derrota dos dois. No final do jogo, Aladdin acaba matando o Jafar de novo, mas Nazira sobrevive e vai embora. Ela parece adquirir uma espécie de respeito por tudo que o Aladdin fez e simplesmente desaparece. Bom, gente, essa foi a origem e um pouco do futuro também do Jafar, um dos melhores, sem dúvida alguma, vilões da Disney. Um cara que dedicou a sua vida inteira para satisfazer um desejo pessoal que era ser mais poderoso que a sua irmã gêmea. Gostou? Deixa então um like aqui nesse vídeo para você me ajudar a divulgar e escreve aqui nos comentários qual vai ser o próximo vilão que eu vou falar semana que vem. Eu só tô falando que vocês estão escrevendo aí. E assiste aqui também os outros vídeos do canal, beleza? Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça.